Trabalho da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em Ciências Biológicas é um vídeo relatório de aula prática em laboratório de experimentos de cultivo de organismos eucariontes unicelulares. O grupo é composto pelo Dimitro Lopes, Eduardo Rigodanzo, Letícia Chaves, Natália Martins e Victoria da Silva. Foi feito em Porto Alegre, 8 de agosto de 2022. Introdução. Existe uma grande diversidade de seres vivos unicelulares eucariontes no mundo, e em muito caso esses seres são específicos de certas condições ambientais. Neste trabalho, por meio de uma atividade prática laboratorial, foi possível estimar a diversidade e diferença no desenvolvimento desses seres eucariontes, comparando um grupo controle, que é de água do lago do Jardim Botânico de Porto Alegre, com um grupo tratamento, substrato possivelmente mais nutritivo e atrativo aos protistas como um todo, formado pela mesma água, com mais a infusão de alface. Foram estimados os indivíduos e a diversidade por meio da visualização em microscopia óptica de lâminas desses dois grupos. A comparação foi quantitativa e qualitativa, e a prática laboratorial durou 2 semanas. Nosso objetivo com esse trabalho foi estimar a diversidade de seres vivos eucariontes unicelulares, mediante a comparação entre o grupo de controle, apenas água como meio de cultura, e o grupo tratamento, com infusão de alface como meio de cultura, identificando de que maneira os organismos se desenvolveram em diferentes meios de cultura e compreender qual o mais nutritivo. Como materiais, foi utilizado um pote de aproximadamente 350 mililitros que havia sido limpo em uma panela com água fervente, ficando em meia água sob o ponto de ebulição por 10 minutos antes de a água ser retirada para o pote resfriar. Sua tampa também foi limpa com o uso de água quente. Foi preparado para o experimento 50 mililitros de infusão de alface. A água havia sido aquecida antes de receber a folha de alface. Após ser colocada a folha de alface, o fogão continuou ligado por 10 minutos e, após seu desligamento, o líquido foi mantido em repouso com a tampa fechada até resfriar. Ambos os processos foram feitos no dia anterior ao experimento, 7 de agosto de 2022. No dia seguinte, foram misturados 250 mililitros de água retirada do lago da ponte do Jardim Botânico, homogeneizada com bastante de vidro e misturados com 50 mililitros de infusão no pote de 350 mililitros. Após isto, o recipiente foi deixado por uma semana em repouso. O grupo controle havia sido preparado com 250 mililitros de água do Jardim Botânico e 50 mililitros de água previamente aquecida que estava em temperatura ambiente e colocado na mesma sala que potes do nosso grupo. Uma semana depois, no dia 15 de agosto de 2022, foram coletadas amostras dos dois potes e observadas no microscópio, com o grupo controle sendo observado por toda a turma, enquanto que a mistura da infusão de alface com água foi observada apenas por nosso grupo. Um de nós observou a lâmina com amostras do grupo controle, 2 observaram o substrato do pote nosso e os outros 2 observaram a fina camada de nata que havia se formado. No dia 15 de agosto de 2022, então depois de uma semana de repouso do tratamento e do controle, foi feita a visualização então em microscopia óptica pelo grupo. Tem a foto ali do pessoal do grupo visualizando, para a gente fazer o levantamento e a estimativa de quais indivíduos tinha em cada amostra, para a gente ver a diversidade e a diferença. Acontece que a gente teve como resultados, tem pro lado esquerdo quais foram as espécies espécies ou gêneros em que a gente conseguiu visualizar no grupo tratamento e à direita do grupo controle. Então, o grupo tratamento com a infusão de alface e uma semana de repouso em um local arejado e com presença de luz solar teve uma diversidade muito maior, bem maior, com 11 gêneros na mistura e apenas 4 no controle. Então, uma diferença bem grande de um para o outro, e sendo que no controle teve uma presença muito maior de indivíduos do quilomonas. Então aponta que a infusão de alface acabou trazendo resultados. Outra coisa também que a gente viu foi a diferença na formação dos dois potes. Enquanto a amostra controle, que está à direita, ela não teve tanta deturpação, e a amostra do lado esquerdo, que é a do tratamento, teve, forma meio que uma nata em cima, não teve cheiro aparente, e embaixo ficou um substrato. Tem outra imagem aqui também da aparência da amostra tratamento, visto de cima, mais ou menos ali a formação de meio que uma nata em cima. As nossas conclusões com esse trabalho foi a clara diferença notada na biodiversidade, que provavelmente ocorreu pela diferença de nutrientes entre a água pura e a infusão de alface, sendo esta rica em tanto em nutrientes quanto em micro-organismos. Pode falar. Entre os nutrientes encontrados na infusão de alface, podemos citar uma maior com quantidade de quilocalorias e carboidratos,
além de vitaminas do complexo B e também micro-organismos decompositores da própria alface. Nossa bibliografia foi principalmente Infusórios Alface, Como Fazer, disponível no YouTube, e Revelo Cárceres, de Daniel et al. Development of Infusion Based on Romaine Lettuce and Banana a Treating Insomnia, disponível em Journal Paper Information, acesso em dia 29 de agosto de 2022.